Olá, estamos de volta. Vamos agora então tratar da ordem dos trabalhos dentro de uma Assembleia de Constituição. Como nós vimos no bloco anterior, na aula anterior, nós temos então, uma vez instalada a Assembleia, a escolha do presidente da Assembleia e do secretário. E o primeiro ato do presidente é a leitura dos recibos de depósito. Ato contínuo, havendo a proposta de integralização de ações por meio da conferência de bens, faça necessária então a nomeação de peritos ou de empresa especializada para elaboração de laudo de avaliação desses bens que serão conferidos ao capital da companhia. Uma vez escolhidos os peritos ou a empresa especializada, eles elaborarão o laudo de avaliação e esse laudo então será submetido à deliberação dos acionistas. Aprovado o laudo, superada esta fase relacionada à integralização do capital da sociedade que está sendo constituída, o passo seguinte é a votação do projeto de estatuto social. Um detalhe importante, dando continuidade aí então a essa matéria, é que na Assembleia de Constituição, cada ação, independentemente de sua espécie ou classe, dá direito a um voto. Como assim, professor? Olha, na verdade, nós podemos ter ações que não atribuam ao acionista o direito de voto nas assembleias. São as chamadas ações preferenciais não votantes. As ações ordinárias sempre vão atribuir o direito de voto e as ações preferenciais podem ou não atribuir ao seu titular este direito. Caso eu tenha, portanto, uma companhia que possua ações preferenciais que não atribuam ao seu titular o direito de voto, ainda assim, na Assembleia de Constituição, eles farão jus a este direito. Por quê? Vejam lá, na Constituição, cada ação, independentemente de sua espécie ou classe, dá ao seu titular direito a um voto. Então, um voto por ação no ato de Constituição, ainda que eu tenha subscrito uma ação preferencial não votante. Entretanto, importante aqui, a maioria não terá poder para alterar o projeto do estatuto. Nós vimos, portanto, que na Assembleia de Constituição haverá a discussão e votação do projeto do estatuto, mas a maioria não tem poder para alterar o projeto do estatuto. Ou seja, o estatuto social da companhia, em fase de constituição, em organização, somente poderá ser alterado por deliberação de todos os acionistas. Somente poderá ser modificado se houver a aprovação de todos os acionistas. Lembrando que o estatuto das companhias é como o contrato social da limitada. É no estatuto que nós vamos ter o nome da companhia, que nós vamos ter o endereço de sua sede, que nós vamos ter o seu prazo, duração, que nós vamos ter a definição do seu objeto social, o valor do seu capital, que nós vamos ter a estrutura dos órgãos de administração, lembrando que nas sociedades anônimas nós podemos ter até 2 órgãos de administração, o conselho de administração e a diretoria, que nós vamos ter as regras do conselho fiscal, as normas relacionadas ao exercício social, a destinação dos resultados. Isso tudo está no Estatuto Social. E para alterar o projeto do Estatuto que é submetido à deliberação dos acionistas na Assembleia de Constituição, eu preciso não apenas da maioria dos votos, mas eu preciso da totalidade, da unanimidade. Isso é muito importante, esse assunto se dá apenas na Assembleia de Constituição. Tudo bem? Legal? Muito bem. Prosseguindo. Verificando-se que foram observadas as formalidades legais e não havendo oposição de subscritores que representem mais da metade do capital social, o presidente da Assembleia de Constituição declarará constituída a companhia. Então vejam que havendo oposição de subscritores que detenham mais da metade do capital social, é possível, então, obstar a constituição de uma companhia, a constituição de uma sociedade anônima. Mas isso requer o quê? A aprovação de subscritores, detentores de mais da metade do capital. Não havendo oposição desses acionistas,
Não havendo, portanto, oposição de acionistas ou de subscritores detentores de mais da metade do capital, o presidente da Assembleia declarará constituída a sociedade anônima, procedendo ato contínuo à eleição dos seus primeiros administradores e, se for o caso, dos membros do Conselho Fiscal. Tá? Então, não havendo oposição de acionistas ou subscritores que detenham mais da metade do capital, mais da metade das ações representativas do capital, o presidente da Assembleia declarará constituída a companhia. E uma vez declarada constituída a companhia, se dará a eleição dos diretores, administradores da sociedade anônima e, se for o caso, do Conselho Fiscal, dos membros que vão integrar o Conselho Fiscal. Por que isso, se for o caso? Porque o Conselho Fiscal ele poderá não estar em funcionamento. Embora ele exista, talvez, até por uma questão de economia, se delibere pela sua não instalação. Portanto, ele pode não estar em funcionamento. Então, neste caso, não haveria eleição de membros para o Conselho Fiscal. Certo, senhores? Tudo bem? Então, vamos prosseguir aqui, agora olhando um pouco o procedimento prático, o que eu faço com esta ata de assembleia que é lavrada, e aí, então, o que se fazer com ela, qual é o procedimento prático a ser observado após a realização desta assembleia. Vejam lá. A ata da assembleia, lavrada depois de lida e aprovada, será assinada por todos os subscritores presentes, ou por quantos bastem a validade das deliberações, devendo um exemplar permanecer arquivado na sede da companhia. Então, um exemplar vai ficar arquivado na sede da companhia e outro levado à junta comercial para arquivamento. E quais documentos deverão instruir esta ata? Quais documentos deverão acompanhar esta ata para arquivamento na junta comercial? Então, eu tenho que apresentar juntamente com a ata um exemplar do Estatuto Social, devidamente assinado pelos subscritores, bem como o jornal em que estiver sido publicado. Então, esse estatuto tem que ser publicado e a publicação desse estatuto deve ser levado a registro juntamente com a ata. Relação completa, autenticado pelo presidente da Assembleia dos acionistas subscritores, com a sua qualificação, número de ações e o total da entrada de cada subscritor. Então, o presidente da Assembleia vai subscrever uma relação que contenha o nome de todos os subscritores, o quanto cada subscritor possui, quantas ações cada subscritor possui, qual o valor total da entrada que cada subscritor realizou e, evidentemente, a sua qualificação. E, por fim, o recibo de depósito. Recibo de depósito também é um documento que deve acompanhar a ata de constituição, recibo de depósito que é lido pelo presidente, como vimos no início dos trabalhos da Assembleia de Constituição. Certo, senhores? Tudo bem? Então, com isso, nós encerramos aqui a análise da constituição de uma companhia por Assembleia Geral, de uma companhia fechada por Assembleia Geral. Agora, eu disse a vocês que as companhias fechadas, aquelas que são constituídas por subscrição particular, também podem ser constituídas por escritura pública, sem a realização de uma Assembleia Geral. Como é que isso se dá? Vejam lá. Na constituição de companhia por meio de escritura pública, e isso só é válido nas hipóteses de subscrição de particular, tudo bem? Ou seja, eu só posso constituir companhias fechadas por meio de escritura pública, tá? Então, a subscrição particular é a única que poderá se dar por escritura pública. Subscrição pública, ou seja, a constituição de companhias abertas, só se dá por Assembleia Geral, tá? Então, na constituição da companhia por meio de escritura pública, esta escritura deverá ser assinada por todos os subscritores. Então, a escritura tem que ser assinada por todos os subscritores, e vai conter as seguintes informações. Primeira informação que a escritura pública deve conter:
qualificação dos subscritores, nos termos do artigo 85 da Lei das Sociedades por Ações. Então, todos os subscritores serão devidamente qualificados na escritura pública para a constituição da companhia fechada. Deve também conter o Estatuto da Companhia. Então, fundamental que contém aí o Estatuto da Companhia. Relação das ações tomadas pelos subscritores e a importância das entradas pagas. Então, relação das ações tomadas, subscritas pelos subscritores e quanto que eles integralizaram no momento da Constituição. Transcrição do recibo, dos recibos de depósito. Transcrição do laudo de avaliação dos peritos, caso tenha havido subscrição do capital para integralização em bens. Aí eu tenho que ter o laudo. Nomeação dos primeiros administradores e, quando for o caso, dos membros do Conselho Fiscal. Tudo bem? Então percebam que essa escritura pública, lavrada junto ao tabelionato de notas, vai conter aí todas aquelas informações que são reputadas essenciais. Transcrição do recibo de depósito, se houver integralização mediante conferência de bens, a transcrição do laudo de avaliação dos bens que estão sendo conferidos, precisa ter lá a nomeação dos administradores, e se for o caso dos membros do Conselho Fiscal, precisa conter também a transcrição do Estatuto Social da Companhia, a relação dos subscritores com a indicação do número de ações que cada um subscreveu e quanto que foi integralizado por cada um deles neste momento da Constituição. Então, todas aquelas informações que também, de certa forma, constam da Assembleia de Constituição, também vão constar da escritura pública, no caso da companhia ser constituída dessa forma. Uma observação final para encerrarmos a constituição por subscrição particular, que na companhia constituída por escritura pública, deverá ser arquivado na junta comercial da unidade federativa em que se encontra sediada a certidão da escritura pública do instrumento constitutivo da companhia lavrada perante o tabelionato de notas. Ou seja, realizada a constituição por escritura pública, é fundamental que seja levado à junta comercial a certidão desta escritura pública, para que lá, então, na junta, se dê o registro da companhia e, a partir deste momento, a companhia adquira personalidade jurídica. Certo, senhores? Tudo bem? Então, com isso, nós encerramos aqui a análise da Constituição por subscrição particular, encerramos a análise das duas formas possíveis para a constituição de uma companhia fechada. No nosso próximo último bloco, nós vamos analisar a constituição de companhias por subscrição pública, ou seja, constituição de companhias abertas. Um forte abraço a todos vocês e até lá. Tchau, tchau.